Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula. Aula Ciência da Natureza. Iremos dar continuidade falando sobre radiações eletromagnéticas e desta vez falando do raio-x e do raio gama. Eu sou o professor Fabiano Soares, Escola Franklin Moreira Xavier. Vejamos aí o raio-x. O raio-x estão compreendidos na faixa de frequência de 3.10 MHz a 3.10 elevado a 19 Hz. Trata-se de uma radiação ionizante, produzindo quando os elétrons são desacelerados bruscamente ao coincidir com um alvo metálico. Então esse é o raio-x, tá certo? Iremos dar continuidade, iremos compreender mais sobre o raio-x. Esse raio-x é utilizado na medicina para diagnosticar fraturas, também diagnosticar lesões internas nos pulmões, tá certo? Então ele é utilizado na medicina para isso. E acontece quando ele atinge uma placa metálica. Por isso que quando a gente vai bater um raio-x, coloca-se o local onde quer se tirar o raio-x e uma placa metálica por baixo. Raios ionizantes, raios não ionizantes. Então, o que são os raios ionizantes? A energia associada a uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à sua frequência. Assim, quanto maior a frequência da onda, mais energia ela transporta. Radiações de alta frequência podem interagir com a matéria, provocando a saída de elétrons dos átomos, tornando-os ionizantes. A radiação que torna os átomos ionizantes são chamados de raios ionizantes. Então é isso que é ser ionizantes, devido à frequência aí da radiação, faz com que os átomos eles se tornem ionizantes. Já os que não apresentam energia suficiente para isso, de menores frequências, são chamados radiações não ionizantes. As radiações não ionizantes vão desde as ondas de rádios até o limiar entre o ultravioleta e o raio-x. Desse ponto em diante, as ondas eletromagnéticas são chamadas de raios ionizantes. Considerando os limites da exposição às radiações no ionizante, não causa efeito dano ao ser humano. Em outro lado, as radiações ionizantes são muito perigosas e, de acordo com o tempo de exposição, a energia da radiação pode causar mutações genéticas, tumores malignos e até levar à morte. Então vemos aí dois tipos, né, de radiação, as ionizantes e as não ionizantes. As ionizantes são as de maiores frequências, são tão altas que elas conseguem liberar a saída de elétrons dos átomos, por isso que é uma reação. E enquanto que a outra de mais baixa frequência não consegue fazer isso. As não ionizantes não apresentam nenhum tipo de perigo ao ser humano, mas enquanto que as ionizantes elas apresentam, dependendo da exposição, elas podem causar mutação genética, tumores malignos e até mesmo levar à morte. E o raio gama, o que é o raio gama? O raio gama são caracterizados por ondas eletromagnéticas com frequências superiores a
3.1019 Hz. Altamente ionizante. Os raios gama são emitidos pelos núcleos atômicos de elétrons químicos estável em um fenômeno chamado de radioatividade. Esses elementos químicos são ditos elemento radioativo. Então aí nós vimos que o raio gama é um raio que opera numa frequência bem alta e é totalmente ionizante. Tá? Totalmente ionizante. O que quer dizer? Que ele é altamente perigoso à saúde humana. Eles são raios emitidos pelos núcleos atômicos de elementos químicos e são chamados de radioatividade. Então isso daí é muito perigoso aos seres humanos. E esses núcleos atômicos, podemos dizer que existem os nucleares, reatores nucleares que são responsáveis por gerar energia, são totalmente radioativos. Eles utilizam a frequência aí do raio gama. Os raios ionizantes e a medicina. Então vemos aí como utilizar esses raios, né? Como aí os raios ionizantes, que são um exemplo aí o do raio gama. O desenvolvimento tecnológico fez com que nas últimas décadas as radiações ionizantes fizessem parte do cotidiano da medicina. Além da radiografia, da tomografia e da mamografia, que faz uso dos raios-x, outros exames que utilizam radiações ionizantes permitem um diagnóstico mais detalhado de certas enfermidades. E a citografia é um exemplo disso. Do paciente ingere um radiofármaco que é absorvido pela corrente sanguínea e passa a emitir radiações e é detectada por um equipamento que mapeia o corpo, identificando possíveis enfermidades. Além do uso diagnóstico, as radiações ionizantes podem ser também utilizadas no tratamento de enfermidades. Tanto os raios-x quanto os raios gama são utilizados na radioterapia, com o intuito de eliminar células cancerígenas, causando o menor dano possível ao tecido ao redor. Então nós vemos aí a utilização, né, desses raios, dessas radiações ionizantes na medicina. Tanto tem o uso do raio-x, aí tem como a radiografia, a tomografia, a mamografia, o raio-x. Também existem outras radiações que são utilizadas, como é o caso aí, quando a pessoa ingere uma radiofármaco, que é uma partícula, pode-se dizer assim, que é absorvida pelas correntes sanguíneas, aí liberando radiação. O equipamento faz uma mapeação do corpo, né, identificando possíveis enfermidades. Também nós temos aí o tratamento de serocancerite com, né, o raio gama é utilizado, e nessas que é chamado de radioterapia. Então aí quando se faz essa radioterapia tem que ser muito cuidado, porque para não atingir a área que não está lesionada, que não está doente, né, porque, como nós já vimos, ela é muito perigosa à saúde humana. À medida que a ciência aprimora, surgem novas possibilidades, como a utilização da radiação ionizante em cirurgias intracranianas para a eliminação de tumores e esterilização de artefatos médicos. O tratamento de influentes resíduos industriais, além da modificação de matérias polioméricos, que é o plástico. Todavia, é importante ressaltar que o uso tanto do raio-x quanto do raio gama deve ser minuciosamente avaliado e controlado. Então nós vemos que é muito perigoso o uso desses dois tipos de radiação, tanto o raio-x como o raio gama. Deve ser controlado
Por isso que quando a gente vai fazer um raio-x, tem uma salazinha lá específica e avisando que é perigo, né? Exposto à radiação. Então também nós vimos aí que além dessas já utilização, se faz pesquisa, né, para ampliar mais ainda a utilização dessa radiação em cirurgias, né, em crânios para eliminar tumores e na esterilização de artefatos médicos, né, no caso aí do tecido utilizado por os médicos no dia a dia. Então isso é muito utilizado. Temos aí uma imagem, na qual temos a imagem A e a imagem B. A tomografia consiste em um exame diagnóstico no qual o paciente recebe a injeção de um radiofármaco e é colocado em um equipamento chamado tomógrafo, que é essa imagem aí que nós vimos. Então a pessoa recebe uma injeção e depois é colocado nessa máquina. Nesse equipamento encontram-se detectores de radiação ao redor do paciente que mapeia a região do corpo que se analisa, que é onde é a parte B. Então aí temos, né, uma tomografia aí da cabeça da pessoa. A pessoa toma uma injeção, como nós vimos lá, que nelas contém substâncias que vão liberar radiação, né, dos átomos, e a máquina aí ela capta essa radiação e faz o mapeamento do local que se quer averiguar, que se quer diagnosticar. Então, bom dia a todos, boa atividade, boa sorte.